Boa noite, irmãos amados, irmãs queridas, no Senhor Jesus. Que a graça maravilhosa deste Cristo eterno, poderoso, cheio de amor por nós, esta graça bendita possa continuar se derramando nos nossos corações, na nossa vida, durante esse tempo de culto aqui, quando já louvamos o Senhor com belos hinos e cânticos de louvor a Ele, porque só Ele merece esses louvores, e por todos os dias que virão aí pela frente. Nós estamos vivendo o último domingo do ano de 2018. Já está sendo repeticioso dizer isso, mas é proposital. Porque a renovação da nossa vida tem que ser a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Não precisa haver divisão de meses e de anos, e de decênios e de séculos para se louvar o Senhor e para se fazer um propósito de renovação de vida. Mas, como nós somos tocados por esses momentos de passagem de ano, e o próximo domingo já será o primeiro domingo de 2019, eu creio que você, como eu também comentei em casa, como esse 2018 passou rápido. Ou não? Eu até imagino que alguns disseram assim, ainda bem, porque esse 2018 não foi fácil. Sob vários ângulos, principalmente por causa dos problemas de nosso país, que nós vivemos na carne, no coração, na alma, e oramos intensamente por esse país para que algo novo possa acontecer. Mas, apesar das crises, da corrupção, dos desmandos, dos desvios, dos desacertos, da pobreza que nosso país mergulha cada dia por causa da sede insaciável dos homens que governam esta nação. Apesar de tudo isso, eu quero dizer a vocês, queridos, é bom estarmos aqui e este é um motivo de gratidão a Deus. Eu, por exemplo, agradeço a Deus todos os dias estar vivo. E creio que você também agradece. E o fato de estar aqui, hoje, juntos, louvando, bendizendo, glorificando o nome do Senhor, com melodias tão belas, tão inspiradoras. Queridos, não há maior privilégio na nossa vida do que este. Vamos continuar louvando o Senhor nesse 2019. Vamos fazer votos de dedicação, de consagração ao Senhor a cada dia, não é proibido. Hoje de manhã nós ouvimos aqui um estudo maravilhoso, profundo, claro, desafiador, com a participação de muitos irmãos da igreja, dando as suas opiniões, suas convicções. E o pastor Weber Sérgio conduziu tudo isso muito bem, e eu me senti tão desafiado. Eu não vou fazer como ele é teólogo, ele faz doutorado, ele sabe fazer sermão direitinho, assim, no estilo clássico. Eu vou fazer uma meditação agora de noite, como um desafio a todos nós, a começar de mim, para vivermos mais na presença do Senhor, comprometidos com o seu reino, comprometidos com a sua igreja, comprometidos no amor cúmplice uns pelos outros, como membros do corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Eu escolhi 2 textos pequeninos para nós meditarmos nesta noite. O primeiro está em Filipenses 3, 12 a 14. Vamos ler juntos, queridos. Filipenses 3, 12 a 14. Uma carta do apóstolo Paulo para edificar a igreja de Filipos, que era
uma igreja que estava no coração do apóstolo Paulo, por muitos aspectos de fidelidade, de amor a Jesus, e que aprendeu a colocar como prioridade aquilo que pertence ao reino do Senhor em muitos aspectos. Então, de 12 a 14, Filipenses 3, vamos ler juntos, queridos, a soberana vocação. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. E eu também pensei num outro versículo, que é 1 Coríntios, capítulo 11, 1. Todos sabemos de cor, quando Paulo convoca os crentes de Corinto, que deram um trabalho enorme ao apóstolo Paulo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Vamos dizer juntos? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O salmista declara no Salmo 90, verso 10, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Que realidade tremenda! A vida aqui na Terra é tão curta, tão efêmera, tão minguada. E às vezes nós ficamos vivendo aqui na Terra como se aqui fosse a eternidade, como se aqui fosse o céu, como se aqui fosse nossa morada. E é um hino muito bonito que diz que o nosso lugar não é aqui na Terra. A nossa morada é no céu, com Jesus. E muitas pessoas acham que falando sempre do céu e da eternidade, nós estamos querendo fugir dos problemas da terra. Não, senhores. A perspectiva do cristão não é esta. Enquanto estamos aqui, nós somos sal e luz e fermento. Mas ao pensar no céu para vivermos aqui na terra, o segredo espiritual é trazer as possibilidades, o poder, a glória, a visão do céu para a nossa vida terrena, a fim de que esta vida possa ter algum significado, queridos. E nós caminhemos aqui como peregrinos em demanda da eternidade. Amém? E a eternidade pode começar aqui agora, no seu coração e no meu coração. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E Tiago pergunta, numa questão muito simples, muito direta, existencial: que é a vossa vida? Os cristãos estavam meio perdidos, agarrados com a vida terrena, e disse, afinal de contas, o que é a vossa vida? E ele mesmo responde. E como é que ele responde? Que é a vossa vida? Nós somos como neblina, como vapor que passa. Aparece, mas logo se desvanece. Surge, mas logo desaparece. Isso é a nossa vida. É assim que descreve Tiago a nossa passagem por esta vida terrena. Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina que tudo tem o seu tempo determinado e que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Que verdade inexorável, que verdade profunda. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse aquilo que nós acabamos de ler. Não julgo que eu haja alcançado a perfeição.
Mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, em busca do prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? É por estas razões, queridos, e por muitas outras mais, que se torna oportuno fazermos uma avaliação de nós mesmos, bem pessoal, bem sincera diante de Deus. O reverendo Weber Sérgio, quando falou nisso hoje de manhã, ele, como é contador, eu sou contador de histórias. Ele disse assim, eu como contador, acho que nós devemos fazer um balanço da vida. Também vale. É esse balanço que é a avaliação. É uma reflexão do que temos sido até aqui em nossa caminhada terrena. Irmãos, a vida corre tão célere, tão rápida, as pessoas andam tão depressa, querendo passar umas na frente das outras, que não param para pensar, para refletir, para avaliar como está sendo sua vida, como está sendo sua relação com Deus, como está sendo o seu relacionamento com a família, com a esposa, com o esposo, com os filhos, como está sendo o seu relacionamento no meio dos irmãos, de indiferença, de descaso. Como está sendo o nosso relacionamento com os vizinhos, com os colegas de trabalho, com os colegas da escola? Queridos, tudo isso é importante para nós, como elemento importantíssimo para fazermos uma avaliação da nossa vida nesse final de ano. O que eu fui? O que fiz? Como vivi todos esses 364 dias do ano? Meus tropeços, os pecados que cometi, o que eu produzi, que poderia ser bem melhor, com a graça do Senhor. E quando Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, eu aprendo uma lição muito preciosa. Gostaria de que os irmãos refletissem sobre isso, embora talvez tenham aprendido melhor do que eu. Em primeiro lugar, queridos, há uma pergunta inquietante e desafiadora. Para esta avaliação, quais são os meus referenciais? Quais são os meus modelos? Quais os modelos que você tem seguido na sua vida aqui no mundo? São os modelos do mundo? São os modelos da televisão? São os modelos dos políticos, com raríssimas exceções? Afinal de contas, queridos, quais são os nossos modelos? Nós somos tentados, ao fazer uma avaliação, às vezes, nos mirar em modelos humanos. Não é verdade? Eu queria ser como fulano. Eu soube de um pastor que já foi para o céu, que falou muita coisa boa, mas eu creio que ele cometeu um erro na sua trajetória. Ele virou para mim um dia e falou assim, daí se eu não fosse eu queria ser o Dr. Joe ou você. Eu falei, meu irmão, para com isso. Meu Deus do céu. Você está anos-luz na minha frente, querendo me usar como modelo, eu uso Paulo. Ele riu. Ele disse, não, eu estou brincando, mas é verdade. Não sei. Quando nós usamos modelos humanos, nós corremos um risco tremendo. Ao tentar nos avaliar, a gente sempre avalia o outro para fazer aquela comparação, aquele cotejo.
E quando nós fazemos isso, queridos, nós corremos o risco de nos revelar especialistas em fazer juízos temerários, sempre a nosso favor. Não sei se acontece com você, eu estou falando de mim, das minhas tentações. Jesus foi bastante incisivo com respeito a este assunto. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e depois de tirar a trave do teu olho, retira o cisco do olho do teu irmão. Olha que coisa, queridos. Uma trave é um pedaço de madeira enorme. Um cisco é uma coisinha. Mas nós fazemos isso. Nós corremos o risco de nos comparar com pessoas que julgamos estarem bem inferiores a nós para nós nos promovermos. Pecado. Pecado. Falta de humildade. É por isso que Jesus chama de hipócritas aqueles fariseus e todos nós que às vezes passamos também por essa tentação. O que é que Jesus Cristo está pretendendo com esta palavra dura, hipócrita? Ele está, queridos, desejando, ele está com o propósito de nos fazer melhores, de nos livrar de sermos orgulhosos, soberbos, hipócritas. Deus não gosta disso. E Ele sabe que se nós formos por esse caminho, é um fracasso espiritual completo. Mas também nós podemos errar ao criar modelos para nós, tentando usar um modelo em nível espiritual bem mais elevado, e aí nós cometemos o pecado da inveja e consequente frustração. Creio que por isso é que Paulo diz, meu modelo é Cristo. O modelo de Paulo era Cristo. E ele, Paulo, usado pelo Espírito Santo, também tinha o desejo que os filipenses, suas ovelhas, à distância, e os coríntios também, eles pudessem ter como modelo a Jesus Cristo. Em última análise, Paulo não estava dizendo que ele era um modelo absoluto para as pessoas. Ele estava dizendo que ele podia ser um referencial toda vez e sempre que ele tinha como referencial a Jesus Cristo. E chega até nós esse desafio para que nós também possamos crescer espiritualmente. Temos como modelo nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, irmãos, quando nós não atingimos o nível desejado, porque um pastor, porque um homem de Deus esteja bem na nossa frente, a vantagem é que Jesus não concorre conosco. Quando eu não chego lá, tendo como meu referencial, ele me pega pela mão, me toma pela mão, me conduz e me coloca aonde ele quer que eu esteja. Amém, queridos? Além de ser uma decisão espiritual, é inteligente, é sábio usar Jesus Cristo como modelo para a nossa vida aqui na terra. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu já vi algum comentário dizendo, será que Paulo não foi pouco orgulhoso ao dizer isso? Sede meus imitadores. Não se esqueça que ele disse assim como eu estou tentando ser imitador de Jesus Cristo. Ele estava dizendo que chegou à perfeição, não. Ele disse nesse texto de Filipenses, não julgo haver alcançado a perfeição. Mas uma coisa faço, é que deixando tudo para trás, que me segura, que quer me afundar espiritualmente, deixando tudo aquilo que pode trazer preocupações tremendas, e isso tudo ficar do lugar de Jesus Cristo em minha vida, eu deixo tudo isso para trás e prossigo para o alvo, seguindo o modelo
que é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em segundo lugar, quando o cristão ou a igreja não tem como modelo a Cristo, corre o risco de fracassar. Lembre-se que Paulo um dia disse assim: eu sou o menor dos apóstolos. Está acabada a história. Ele não estava concorrendo com nenhum apóstolo para ser maior, para ter maior cartaz, para ser aplaudido. Não. Ele reconhecia: eu sou o menor dos apóstolos, mas eu estou seguindo a Jesus. Eu estou usando como modelo a Jesus. Mas ele disse também: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, este eu sempre faço. É por isso que ele tinha que usar, seguir o modelo que é Jesus Cristo, e não ele próprio, ou outros apóstolos, ou outras pessoas, porque todos são pecadores e todos falham, mas Jesus não. É um perigo quando o cristão ou a igreja não tem como modelo a Cristo. A igreja de Sardes, lá no Apocalipse, tinha o nome de que vivia. E a declaração de João, usado pelo Espírito Santo, é que a igreja de Sardes estava morta. Pensavam que viviam, que tinham vida, mas aquela igreja estava morta. Viviam apenas de fama, porque não tinham Cristo como prioridade, como referencial em sua vida. A igreja que não tem como modelo a Cristo fracassa. A igreja de Laodiceia orgulhava-se de ser rica e autossuficiente, abastada, mas aos olhos de Deus era uma igreja infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Viviam apenas de aparência. Apocalipse 3,17. Os cristãos de Esmirna, ao contrário, consideravam-se pobres, mas na verdade eram ricos aos olhos de Deus. Como é belíssima a humildade, o sentimento de humildade, a atitude de humildade diante de Deus tem aprovação completa. Sansão, lá no Antigo Testamento, se julgava ainda possuidor de grande força, porém, ele já tinha fracassado, porque foi seduzido pela sensualidade. Tirou os olhos do Senhor, afastou-se do Senhor, deixou de orar, deixou de usufruir da presença de Deus na sua vida, e perdeu força física e força espiritual e caiu. Deus teve misericórdia dele, porque ainda conseguiu, com a força que Deus lhe deu na hora da oração, derribar aquele templo dos ídolos, templo de Satanás. O apóstolo Paulo, sofrendo com espinho na carne, declarou: quando sou fraco, então é que eu sou forte. Que coisa maravilhosa. 2 Coríntios 12, 10. Por que isso, queridos? Porque o referencial do apóstolo Paulo sempre foi Jesus Cristo. E ele narra essa experiência espiritual de maneira tremenda em sua carta 2 aos Coríntios, no capítulo 12. Oh, que coisa magistral! Paulo, se confessando diante do Senhor, disse: eu conheço um homem que há 14 anos foi elevado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas inefáveis
que ao homem nem é permitido contar, referir. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Queridos, veja bem o que Paulo está dizendo. Quando ele fala de glórias, quando ele fala de privilégios espirituais, quando ele fala da experiência de ter sido elevado até o paraíso, ele usa a terceira pessoa. Conheço um homem e sei que esse tal homem. Mas quando se trata do espinho na carne, que era mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo de dia e de noite, para que ele não se exaltasse, ele diz, eu. Toda honra, toda glória para o Senhor. Todo erro, toda falha, todo pecado, todo deslize é nosso. E eu só me torno livre disso quando me jogo nas mãos do meu Pai Celestial e procuro seguir o Senhor Jesus Cristo. Jesus, em seu ministério terreno, estava sempre em comunhão com o Pai. Ele era Deus. Ele é Deus. Mas ele não se afastava da comunhão do Pai Celestial. Dizia, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ah, queridos, nós precisamos de nos arrepender dos nossos pecados. É tempo de arrependimento, é tempo de reflexão, é tempo de renovação de vida pela confissão dos nossos pecados. Queridos, não estou mencionando essas verdades para nos frustrar, para nos desanimar, para nos sentirmos as piores criaturas do mundo que, portanto, não há esperança para nós. Não, não é isso. Eu estou mencionando essas verdades porque foram essas verdades que levantaram homens e mulheres de Deus para serem verdadeiros baluartes da fé aqui na terra e darem um testemunho brilhante e glorioso de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ao invés de frustração pelos projetos não alcançados, pelos erros cometidos, pelos deslizes na nossa caminhada, nós devemos rogar ao Senhor que nos perdoe, que nos fortaleça, agora, amanhã, no novo ano que está para começar, aproveitando todas as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós, para crescermos, para sermos verdadeiros cristãos aqui na terra. De que maneira? Mais humildes, mais compreensivos, mais puros, mais misericordiosos, mais perdoadores e melhores testemunhos de Cristo, como bom fermento, como luz e como sal que preserva e dá sabor. A nossa vida tem que ter sabor, queridos, porque nós viemos do Senhor, nós somos do Senhor, nós somos luz do Senhor, em meio às lutas e provações do caminho. Nesse mundo onde Deus nos coloca, eu quero lhe dizer solenemente que o Senhor não nos quer como fracassados, o Senhor não nos quer como derrotados, o Senhor nos quer como vencedores. E Ele nos prometeu, e este é o nosso consolo e nossa força, não vos deixarei órfãos.
Queridos, isso me dá uma força tremenda. Eu não estou órfão nesse mundo, eu posso ter sido órfão de pais terrenos, mas o Pai do céu nunca nos abandona. E o salmista diz com todas as letras: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor, Ele está sempre conosco. Ele não nos abandonará nunca. Por isso, temos que estar em comunhão com Ele todos os dias. A presença, poder, o amor de Cristo Jesus é que fazem toda a diferença em nossa avaliação e no cumprimento de nossos propósitos para esse novo ano, para hoje, para cada dia que Deus nos concede aqui na terra. Terminando, queridos, que nossos sonhos não sejam os nossos sonhos, que nossos sonhos sejam os sonhos de Deus. Que sejamos também cheios do Espírito Santo para falarmos dessas verdades gloriosas, do poder e do amor de Cristo àqueles que ainda não gozam da bênção da salvação eterna. A vida cristã é privilégio e comissão, é privilégio e responsabilidade. Que Deus, portanto, nos abençoe hoje e sempre. Amém.